Como é que uma cobra pode engolir uma pessoa? Você deve ter visto nos últimos dias uma matéria que saiu na imprensa que uma cobra python engoliu uma pessoa na Indonésia. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. Nos últimos meses, é o segundo caso que grandes cobras engolem seres humanos. Mas como é que isso é possível? Como é que pode uma cobra engolir um ser humano? Como é que pode uma cobra engolir uma pessoa adulta? E isso pode acontecer aqui no Brasil? Tem muita gente falando muita coisa errada aí na internet, então nesse vídeo a gente vai esclarecer tudo isso. E se você já curte o tema, já vai deixando o seu like aqui, porque esse canal é o lugar para a gente falar sobre as cobras, sensacionalismo e baseado apenas na ciência. E vamos entrar com a nossa vinheta? Tá começando mais um Papo de Cobra. Para quem ainda não me conhece e não conhece o canal, eu sou Cláudio Machado, biólogo e especialista em serpentes. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado trabalhando com serpentes e há 30 anos eu trabalho com esse grupo. E as perguntas sobre grandes cobras que engolem seres humanos são muito frequentes na minha carreira. Então vamos aproveitar esse caso dessa python que devorou uma pessoa para a gente poder explicar como é que isso acontece e por que isso acontece. Eu vou até colocar aqui na descrição desse vídeo o link da matéria do G1 que eu colaborei na redação. Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, você olha lá na descrição e lê a matéria lá do G1. Bem, primeiro, para quem não sabe do caso, eu vou explicar. Na semana passada saiu na imprensa essa notícia aqui, ó. Na Indonésia, na vila de Siteba, na província de Sulawesi do Sul, uma dona de casa de 36 anos foi encontrada morta dentro de uma cobra python de 9 metros. Ela havia desaparecido misteriosamente na manhã do dia anterior, enquanto ia comprar remédio para o seu filho que estava doente. Estranhando o sumiço, o marido foi procurá-la e encontrou os sapatos da esposa a 500 metros da casa. Pouco depois, o marido avistou uma serpente, uma grande python, a poucos metros à frente dele. E, suspeitando do pior, o marido reuniu os vizinhos para tentar investigar isso mais de perto. Foi então que, ao abrir o estômago da cobra, eles encontraram a mulher lá dentro. Incidentes anteriores envolvendo pythons que engoliram humanos foram relatados na mesma província nos últimos anos, incluindo o caso de uma mulher de 45 anos que foi encontrada dentro de uma python de 5 metros há menos de um mês. Então vamos lá. Como é que é possível que uma cobra consiga engolir uma pessoa adulta? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que os ossos do crânio da cobra não são iguais aos nossos. Os ossos da cabeça de uma cobra são extremamente móveis. E elas têm um osso chamado quadrado, que possibilita que elas abram muito a boca, chegando a abrir a boca até 150 graus. Então, só esse fato desse osso quadrado dilatar a maxila da mandíbula já faz com que a cobra consiga engolir um alimento 3 vezes maior do que a cabeça dela. Mas não é só isso. Além disso, as mandíbulas da cobra, elas não têm uma ligação óssea entre o lado esquerdo e o lado direito. Essa ligação é muscular. Então isso facilita também que ela possa abrir a boca, ó, lateralmente. Então ela consegue abrir muito a boca de cima para baixo e lateralmente. Agora, passando pela cabeça tem uma outra facilidade que as cobras também têm. As cobras não têm esse osso que a gente tem aqui, ó, o externo, que prende as costelas, né? A gente tem uma caixa torácica presa por esse osso central aqui, que é o externo. As cobras não têm externo, então elas conseguem fazer esse movimento com as costelas, elas conseguem dilatar o corpo, o que facilita ela ingerir alimentos maiores. E muita gente tem falado aí que a cobra está engolindo a mulher viva. Essas grandes serpentes, elas matam as presas antes de engolir. Elas matam por constricção. Elas se enrolam ao redor da vítima, vão apertando e aí o fluxo sanguíneo acaba sendo paralisado, não chega sangue no coração, com isso não chega sangue no cérebro e a pessoa acaba morrendo, né? A presa acaba morrendo. Então, é muito improvável que essa python tenha comido essa mulher viva. Muito provavelmente,
ela fez um enrodilhamento e acabou matando a mulher antes. E as cobras, normalmente, elas avaliam o tamanho da presa antes de tentar se alimentar delas. Mas erros de cálculos acontecem, né? Então, em 2005, por exemplo, uma piton tentou engolir um jacaré na Flórida. Só que o alimento era tão grande que o estômago se rompeu. Então vocês veem que às vezes a própria cobra tem que tomar cuidado se ela não vai comer um alimento maior do que ela realmente tem capacidade. Então por que a cobra se alimentou dessa mulher, né? Por que tem aparecido vários relatos de cobras se alimentando de seres humanos com muita frequência? Por causa do desmatamento. O habitat das cobras está ficando cada vez mais raro. O homem tem desmatado muito o ambiente. E para que ele desmata? Principalmente para transformar em plantações. E com o habitat destruído, a fonte de alimento dela, que são os pequenos roedores, acaba desaparecendo. Ou seja, nesse caso, a cobra provavelmente foi até a plantação em busca de alimento, não encontrou alimento, mas encontrou, infelizmente, a senhora que estava lá. Isso tem acontecido com uma certa frequência e esses acidentes acabam sendo noticiados pela imprensa. Agora, é importante que a gente saiba que esse comportamento de predar seres humanos só tem sido registrados com grandes pitons e só na Ásia. Pitons menores ou até outros boídeos, como a nossa sucuri aqui no Brasil, não têm tamanho suficiente para fazer isso. Então, apesar de muita gente falar, tem muita crendice por aí, não tem nenhum registro oficial de nenhuma sucuri que tenha se alimentado de um ser humano. Pode ser que aconteça com uma criança muito pequena, com um bebê, é possível, mas registro oficial até o momento a gente não tem. Então tá aí explicado essa história da piton que devorou uma mulher na Indonésia. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E a gente tem vários vídeos falando sobre pitons, inclusive esse aqui que eu recomendo que você assista.